galera, então estamos voltando agora para o nosso terceiro bloco da aula de tipologia textual. Então nós já vimos os primeiros aspectos e agora a gente vai continuar para poder finalizar a parte teórica e cair para dentro de exercícios para que vocês possam visualizar e entender como é que isso é colocado na prática. Eu só vou frisar mais uma vez que é muito importante no momento em que você se deparar com um tipo de questão assim, tratando sobre a tipologia textual, tratando sobre os modos de organização textual, você tem de prestar atenção no comando da questão, para saber se ela está falando da predominância desse tipo ou deste modo de organização no texto como um todo, ou se ela está apenas pegando um fragmento do texto, um pedaço, porque você já sabe que o texto, quanto melhor for, mais ele vai trabalhar todos os processos do modo de organização textual, ou seja, um texto como um texto de Machado de Assis, nos seus romances, ele vai trabalhar narração, descrição e dissertação. Agora, você tem que saber que na predominância de um texto assim, a gente vai ter a narração. Agora, é óbvio que ele vai utilizar a descrição para poder ambientalizar o leitor, para você saber em que local você está, se é urbano, se é rural, como é o personagem e por aí vai. E também, na hora que ele for trabalhar uma pegada sobre a análise de sociedade, econômica, social, ele, além da narração e da descrição que ele já utilizou outrora, ele vai utilizar a dissertação, porque ele vai fazer pequenas digressões para expor o ponto de vista dele acerca daquela situação, acerca daquela sociedade que ele está analisando, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa brincadeira, ó. Agora a gente vai trabalhar um tipo dialogal. E aí é óbvio que a gente, ao trabalhar o texto narrativo, a gente tem ali dentro os tipos de discurso e a gente brinca com o discurso direto, com o discurso indireto, com o discurso indireto livre. Aqui vai um pouquinho além dessa pegada. É um texto dialogal em que a gente perde simplesmente a presença do narrador. E agora a gente vai começar a ter uma sucessão de falas, que são dos personagens propriamente ditos. Isso aqui é muito comum no texto teatral. Texto teatral. Então a gente prepara aquela história, dá para os atores, e os atores, eles vão ali, ó, trabalhar, vão treinar, vão, né, bater a cena, coisa e tal, e por aí vai. Só que para isso, para esse texto dialogal funcionar, nós temos algumas características de fácil percepção por parte do aluno. Então acompanha aqui comigo, ó. Exemplo, Violeta. Violeta é a personagem em tom ameaçador. Então, aqui já é uma rubrica para mostrar como esta personagem tem de utilizar a fala dela. E aí, em tom ameaçador, ela vai dizer assim: atende, Pedro, aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu o seu telefone. Aí Pedro, olha só, virando-se de costas, mudando o semblante raivoso, ele diz assim: você está ficando louca? Aí ele vira, né? Aí, aqui, ó, eu nunca daria meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Violeta, apaixonadamente: jura, Pedro? Agora, voltando para a raiva inicial: quem sabe eu esteja mesmo louca? Aí, sarcástica: não é, querido? Então, vocês repararam que tem coisas aqui bem marcadinhas. Aí vamos dar uma olhada aqui nas características. Nós temos a sequência de falas alternadas para que a gente possa perceber, opa, assim como no nosso dia a dia, afinal de contas a gente não trabalha um monólogo apenas, né? É um diálogo. A nossa sociedade tem de entender que quando um fala, o outro para escutar e assim sucessivamente. É um diálogo, é um processo bilateral. Então a gente vai ter uma sequência de falas.
falas. Ora fala um personagem, ora fala outro, e pode até misturar com mais de dois, não é? Aí aqui a gente vai ter a ausência do narrador, obviamente, não vai ter o narrador para ficar mostrando como é o processo, afinal de contas é apenas uma sequência de falas. A gente vai ter a presença de rubrica, que é para mostrar como aquele personagem ali vai utilizar aquela fala, se é em tom ameaçador, se é num tom apaixonante, por aí vai. E a gente sempre vai ter identificação do personagem antes da fala, para a gente saber exatamente quem é que está falando aquilo, para simplesmente a gente não ficar perdido. Caramba, quem foi que falou isso? Ah, sei lá, vou tentar adivinhar. Isso acontece muito, né? De repente você está lendo um livro e pode acontecer de você naquele momento pensar assim, caramba, quem falou isso? Foi o narrador? Foi a personagem? Aí a gente está até diante de uma situação em que a gente tem um discurso indireto livre. Aqui não, aqui é completamente diferente. Aqui é uma sequência de falas em que a gente vai ter de pegar de forma bem explícita a apresentação daquele personagem que está falando, para a gente não ficar perdido, ok? Agora vamos lá. A gente agora tem um exemplo de tipo de texto expositivo. E aqui eu quero deixar bem claro que a gente, na verdade, vai trabalhar o texto dissertativo. O texto dissertativo, ele é a priori, com força, a defesa de uma tese. Então, a excelência do texto dissertativo acaba sendo o dissertativo argumentativo, porque é a defesa de uma tese. Só que a gente tem de entender que o texto dissertativo ele é um texto sempre em prosa, é escrito em estrutura linear. Isso que significa ser um texto em prosa. Ele é escrito em estrutura linear. Então, ele tem início, meio e fim. Aí a gente pode ter o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Quando a gente tem um texto expositivo apenas, a gente vai apenas apresentar o conceito. Por exemplo, eu nem vou pegar esse aqui então, agora, mas eu vou citar. Vamos supor que a gente pegue alguma coisa sobre figuras de linguagem, já que a gente está no campo da língua portuguesa e num curso de interpretação. Aí eu digo assim, a metáfora é a associação entre dois termos distintos, ou seja, é uma comparação mental. É a comparação sem o nexo comparativo com. Pronto. E olha que eu falei pra caramba. Eu poderia ter apenas dito que a metáfora é a associação entre dois termos distintos. Mas mesmo dando continuidade no meu discurso, eu simplesmente apresentei o conceito. Eu simplesmente expus aquela ideia. Apenas. Agora, quando a gente tem um texto dissertativo ou argumentativo, além de expor o conceito, eu tenho que apresentar argumentos para sustentar este conceito. Então, eu digo assim, ainda pegando as figuras de linguagem, eu digo, para o aluno do ensino médio aprender de forma coesa e coerente as figuras de linguagem, ele deve iniciar pela metáfora, que é a principal figura de linguagem, mãe de todas as outras. E aí eu vou depois desenvolver em cima disso. Então, a minha ideia principal não era a metáfora. Observem, a minha ideia principal era falar sobre a forma como o aluno deve estudar a figura de linguagem no ensino médio. E aí eu utilizei a metáfora como um argumento para sustentar aquela ideia de que ele tem de começar por ela, não pelas outras, simplesmente. Então, ali eu trabalho um conceito e vou apresentando argumentos para poder sustentar aquele conceito. Na exposição, eu apenas apresento. Eu não tenho a obrigatoriedade de tentar argumentar, de tentar persuadir. A gente não precisa disso no texto expositivo. Olha aqui o exemplo que eu escolhi para vocês. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo glicose, celulose e amido através de energia luminosa. 12H20 ou 12H2O, né? Sei lá,
não sou bom em química, né? Aliás, até era, né? Mas tanto tempo sem estudar. Mas 6CO2, 6O2 mais 6H2O mais C6H12O6. Aí a gente dá continuidade, né? Passando dessa balela aqui, ó. Este é um processo do anabolismo, em que a planta acumula energia a partir da luz para uso no seu metabolismo, formando adenosina, trisfosfato, o ATP. Então aqui eu simplesmente apresentei o conceito da fotossíntese, que o conceito primário aqui no caso é o processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Aí depois a gente dá até uma explicação um pouco melhor, mas apenas foram apresentados conceitos. Aí vamos dar uma olhada aqui nas características. Sequência de informações neutras, ou seja, a gente não dá um juízo de valor, a gente não deixa exposto ali, na verdade, explícita uma análise sobre aquele conceito. A gente tem aqui o objetivo central apenas informar e a predominância de verbos no presente. Quando a gente pega aqui e diz que a fotossíntese é um processo realizado, então a gente sempre vai trabalhar com a predominância dos verbos no presente, que é até mesmo para poder mostrar apenas o conceito, é um conceito neutro. E a predominância da terceira pessoa, afinal de contas, se eu estou apenas apresentando um conceito, eu não tenho a necessidade de ter outro tipo de pessoa a não ser a terceira pessoa, ok? Aí vamos lá. Agora o tipo argumentativo, como eu falei para vocês, aqui além do conceito a gente vai apresentar argumentos para poder sustentar. A gente tem o hábito de chamar este conceito inicial de tópico frasal. Depois eu vou até mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos a estrutura básica que a gente tem aqui. Então vamos lá, ó. No meu ponto de vista, então o camarada já está começando a mostrar que para ele é daquele jeito. Não é só uma ideia de senso comum. Para ele, no ponto de vista dele, tem uma análise. A pena de morte é negativa e por isso deve ser legalizada. Então, ele não avalia apenas o conceito do que é a pena de morte. Ele começa a dar o juízo de valor dele. Para ele, é negativo e por isso não deve ser legalizada. Afinal, que direito temos nós de tirar a vida de alguém? Talvez até a culpa última do seu comportamento seja a própria sociedade, uma vez que cada pessoa é sempre o produto da educação que teve e foi moldada pelo ambiente sociocultural em que cresceu. Então, basicamente aqui o camarada, ele mostra que o homem é fruto do meio. Então, se a sociedade o transformou naquele marginal, a gente simplesmente não deve matá-lo com essa justificativa. Ele é um marginal, ele é uma pessoa que não consegue se adequar às regras da sociedade. Afinal de contas, quem pré-moldou aquele camarada daquele jeito? Foi a sociedade. Então aqui foi o argumento utilizado. Beleza. Aí vamos dar uma olhada aqui nas características. Sequência de argumentos para defender um posicionamento. Ele estava defendendo ali, no exemplo que a gente acabou de apresentar, que a pena de morte não deve ser legalizada. Presença de conectivos de causa e consequência. Vocês vão reparar que quando a gente utiliza um texto dissertativo, argumentativo, isso não apenas para poder interpretá-lo, mas para poder produzi-lo. A gente tem a presença das conjunções ou das locuções conjuntivas, porque é necessário sim mostrar a coesão sequencial. A gente vai trabalhar uma aula só de coesão, e aí você vai perceber que a gente tem a coesão referencial, que é trabalhada muito em cima dos pronomes, para poder fazer referência aos substantivos no intuito de evitar a repetição. Afinal de contas, se eu repito várias vezes uma mesma palavra dentro de um texto escrito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E a gente tem a sequência das ideias, que é representada através da coesão sequencial, e o elemento básico para a gente poder fazer isso é a conjunção. Então, para você mostrar se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Então, esses conectivos que vão mostrar a causa e a consequência são conectivos que são as conjunções. Essa é a verdade. E aí vocês vão perceber que na hora que a gente trabalha uma ideia, aquela ideia acaba sendo uma consequência. E quando a gente acaba apresentando os argumentos, funciona mais ou menos como se fossem
as causas para aquela consequência que a gente acabou de apresentar. Então, o texto todo é repleto de causa e consequência, para a gente poder perceber os prós e os contras daquela ideia que está sendo apresentada e sustentada. E marcas de subjetividade e expressão de opinião. Poxa, de cara aqui, ó, no meu ponto de vista. O meu ponto de vista, quando a gente diz aqui, ó, que a gente tem uma marca de subjetividade, poxa, isso é óbvio. Essa marca de subjetividade é algo individual, é o eu. Então, para mim é assim. E não significa exatamente que seja uma verdade absoluta, porque é subjetivo. Assim como quando a gente olha para uma pessoa e diz que aquela pessoa é bonita. Ah, eu acho tal pessoa, tal fulano bonito. Bonita, coisa e tal. É bonito para você. Pode não ser bonito para outra pessoa, porque o que eu busco em alguém pode não ser a mesma coisa que a outra pessoa busque. Vamos lá, vamos pegar alguém aqui que seja consenso. Aí eu digo que o Brad Pitt é bonitão, é gatão. Mas aí, de repente, a mulher, ela não gosta daquela linha de beleza ali. Ah, para mim é muito perfeitinho, não gosto, loirinho do olho azul, sei lá, prefiro um homem mais normal. E aí é para vocês perceberem a diferença da subjetividade. O que eu penso não precisa ser obrigatoriamente o que você pensa. Aí, quando a gente coloca aqui a expressão de opinião, é porque fica muito claro aqui o ponto de vista. Para mim é isso. Agora, a gente tem que saber que esse texto dissertativo ou argumentativo, ele pode ser trabalhado de acordo com outros gêneros textuais. E aí, para cada tipo de texto que a gente vai encarar, para cada gênero, a gente tem um contrato de comunicação, essa é a verdade. Por exemplo, você pega isso daqui, no meu ponto de vista, e aí você vai olhar um artigo de um jornal, como a Folha de São Paulo, como o JB, você vai perceber que aquele articulista, por exemplo, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Gilberto de Menstein, eles vão falar o tempo todo, eu acho, na minha opinião, ou seja, eles vão falar em primeira pessoa do singular. Isso é fato. Eles vão falar em primeira pessoa do singular, porque para aquele tipo de texto é permitido. Agora, quando você pega a redação do concurso público, ou então provas discursivas em que você tem de analisar um estudo de caso, ou então simplesmente quando você vai fazer uma OAB e você tem de fazer uma peça jurídica e depois responder os pareceres, naquele momento ali, você não vai ficar o tempo todo falando em primeira pessoa, porque ali você vai trabalhar um contrato de comunicação em que você vai se distanciar, porque você vai, na verdade, trabalhar, objetivar uma objetividade, né? Olha, ficou até meio redundante, mas você vai querer isso, um texto objetivo. Então, pega aqui comigo rapidinho. Quando a gente trabalha essa dissertação argumentativa, a dissertação é prioritariamente a defesa de uma tese, ou seja, de uma opinião. Eu agora vou apenas apresentar uma estrutura. É óbvio que se você quiser estudar isso a fundo, você tem que trabalhar no curso de redação. Então vamos lá. Essa dissertação, além de ser a defesa de uma tese, de uma opinião, ela é trabalhada sempre em prosa. E olha só que parada bacana. É muito importante você saber identificar o que é um texto em prosa, o que é um texto em poesia. Detalhe, é uma divisão, é uma dicotomia até equivocada. Porque, na verdade, a gente deveria separar entre prosa e poema. Porque poesia é algo que pode aparecer, inclusive, numa prosa. Mas, vulgarmente falando, a gente trabalha entre prosa e poesia. Mas deveria ser prosa e poema. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear. Ou seja, terá um início, um meio e um fim, que a gente costuma dizer introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora o poema, né, ou a poesia, não tem a obrigatoriedade de ter um início, meio e fim. Pode ser um texto que não tenha nem início, que não tenha nem meio e que não tenha nem fim. E aí é óbvio que vai brincar em cima de estruturas,
pegando um texto que fale, por exemplo, da onda do mar, como é o texto do Lulu Santos, e fazer como se fosse a expressão de uma onda, brincar com concretismo e por aí vai. Agora, o texto em prosa obrigatoriamente tem que ser assim. É importante saber isso? É óbvio. Só para citar como exemplo, na prova, se eu não me engano, de 2009, da UERJ, ou seja, num vestibular, a gente não estava nem falando de concurso público, num vestibular, eles colocaram para o camarada mandar uma carta, se eu não me engano, para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e aí tinha de ser um texto dissertativo, argumentativo, porque tinha que apresentar os problemas e apresentar propostas para aquilo dali, e que deveria ser escrito em prosa. Aí o que o cara que produziu a prova fez? Eu não sei se a intenção já foi essa, ele deu uma sacaneada, ele botou a palavra prosa com letras garrafais, todas em maiúsculas, todas em negrito e sublinhado. Destacou legal. Na verdade, ele queria que o aluno fizesse um texto com início, meio e fim. Era isso. Só que aí muita gente confundiu e acabou fazendo o quê? Poesia. Foram mais de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach tudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.